Muito bem, gente. Uma boa noite, né? Nós estamos fazendo esse programa à noite. E é um prazer recebê-los todos, né? Eu estou recebendo aqui hoje o Marco Vivas Menezes. Isso. É um convidado internacional, né? Visto que ele nasceu no Peru, né? E já está conosco aqui há alguns anos. E nós vamos tratar de um tema bastante interessante. Nós vamos tratar de robótica e inteligência artificial, né? E o Marco Menezes descobriu esse seu veio, né, há uns 3 anos, como você falou. Depois eu gostaria que você contasse um pouco da tua história, né? Como é que você veio parar no Brasil, por que você está aqui, enfim, né? A gente já se conhece há uns 15 anos, né? Quando nós tivemos contato e tivemos sempre uma boa relação, graças a Deus. Graças a Deus. Se apresenta, Então, por favor. boa noite, tudo bem? Quero agradecer primeiro o convite que tem feito para mim. O que acontece, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, 2005, eu estudei na Marinha Mercante, no Rio de Janeiro, Sim. certo? E aí me formei nas ciências náuticas em relação à parte de máquinas, que é um mundo cheio de aventuras, né? Onde tem motores, caldeiras Sim. e tudo isso. Só que o que acontece? Eu trabalhei uns 5 anos só embarcado, aí nasceram meus filhos, né? Aí, como minha esposa também, ela é embarcada, também é piloto, e tínhamos que escolher quem dos dois ia trabalhar e quem dos dois ia cuidar dos filhos. Sim. Aí minha esposa, por eu ser estrangeiro, ela preferiu ficar trabalhando e eu tomei a decisão de cuidar de meus filhos. Então foi nesse tempo que fiquei mais ou menos afastado do trabalho uns 10 anos, até minha filha fazer 10 anos, né? Onde que assim sempre pedia para Deus uma visão, né, que eu queria fazer, e foi onde que surgiu depois desse tempo aí a robótica, né, a educação, porque minha esposa, assim, minha cunhada, minha sogra são da área, e a gente conversando nessa situação, a gente chegou a essa parte né, da educação na robótica, e foi onde que me achei, encontrei essa parte muito legal, porque, né, tem a parte da montagem que fazia nos navios, e também tem a programação de computadores e tudo isso. Achei muito legal essa parte. Tá, isso é um misto de mecânica com informática, na realidade. Isso. A informática conversando com a mecânica, né? Exatamente. Então, aqui, daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né, de como funciona aqui esse projeto aqui, como vem a ser esse projeto, né. Aí, como falar para você, depois disso, surgiu a robótica, né, que assim, não era muito conhecido. Somos pioneiros aqui na cidade, né, há 3 anos atrás. E o que acontece? Vamos conversar um pouquinho sobre a robótica, né? O que é a robótica em si? A robótica é importante para a criança, por quê? Porque ele traz um pensamento computacional, né? Porque hoje em dia as crianças, eles já estão assim um pouco saturadas de educação há mais de 500 anos. Eles querem uma educação diferencial, mão na massa, eles querem uma educação mais ativa, Isso, né? e mais atrativa também, né? Exato. Porque, na realidade, é um pouco enfadonha a educação, né? Agora, Isso. necessária, às vezes, deixa a criança um pouco desmotivada, né? Isso. Então, a robótica traz isso por quê? Porque quando eles trabalham no computador, né, onde que eles gostam nas telas, eles trabalham montando os projetos, e isso traz que desperta uma curiosidade muito diferente, né? Que tem um ambiente assim ideal, um ambiente futurista para que eles possam fazer o passo a passo. E também que assim é muito legal porque nesses 3 anos a gente percebeu que os alunos que na escola, por exemplo, que assim são meio bagunceiros, essas coisas aí, né? Eles se encaixam muito bem nessa área, né? Pessoal que tem autismo, que tem TDAH, inclusive eu também tenho TDAH. Né? Tenho. Eu porque, não sabia disso, né? Porque o que acontece? Eu sempre fazia alguma coisa e nunca terminava. Eu sempre fazia metade das coisas e nunca terminava. Sim. Então eu percebi que eu tinha TDAH, mas graças à robótica, você vai montando, vai afinando os detalhes, porque, opa, se não encaixar uma pecinha, o que acontece? Você vai ter que fazer tudo de novo. Perfeito. Então a atenção vai focado, né? Atenção assim, nos detalhes, que você vai pulindo essa parte para você e melhorando. Você acaba se disciplinando para não errar, para que você não precise refazer todo o trabalho. Isso mesmo. Então, a criança, o jovem, o adulto, você vai ver que com o tempo ele consegue
esse polimento, né, da concentração, dos desafios que cada vez que ele inicia alguma coisa tem que terminar, né? Porque também a pessoa que tem TDAH começa uma coisa e não termina. Com os projetos, ele tem que terminar, tem que iniciar, né, montar, fazer o teste e depois desmontar. Então tem um início e um fim. A criança acaba aprendendo a ter essa disciplina, que todo começo tem um fim. E não só começar e depois deixar para lá, como acontece com muitos jovens. Faço uma faculdade, na minha faculdade, troca para outra, porque não tem a disciplina. Sim. Né? Então, mas quando você está montando um projeto como esse aqui, tá? Um projeto qualquer, seja um porteiro eletrônico, seja um maquinário desse, a motivação é o resultado final. Isso vai ter que funcionar. Isso. Então, enquanto não funcionar, você não para de buscar o funcionamento. O objetivo é o funcionamento do objeto, né? Certo. E isso é a grande motivação. Isso. Então, como você falou, né? A motivação, eles querem ver o projeto funcionando, sim, né? A criança que vê, porque eles veem assim, e parece fácil, porque o que acontece? Eles têm uma apostila digital, o passo a passo. Mesmo assim, né? O que acontece? Tá? Eles têm o passo a passo digital, e o que acontece? A criança, ele vai fazendo passo a passo, nem sempre eles conseguem fazer. Então aí vem a paciência também, que tem que ter a paciência para que eles possam alcançar o resultado. Então, a robótica é tão importante que até, né, a Prefeitura de São Sebastião trouxe para aqui, para a cidade. É a primeira cidade aqui do litoral que vai implementar esse sistema. Eu fico muito feliz, porque as crianças vão ter uma evolução na educação, né? Vai ser muito importante. Tá? Hoje, esse ensino da robótica ele está nas escolas particulares, né, atrelados na grade curricular das escolas particulares ou municipais, ou não ainda? Isso. De acordo com a BNCC, as escolas hoje em dia eles têm um curso de tecnologia, onde que eles podem optar pela robótica, né? Optar pela robótica. E então essa parte aqui, por exemplo, tem várias escolas aqui na cidade que já tem robótica. Acho que só tem 2 ou 3 escolas que não tem robótica, mas o restante já tem na grade curricular. A prefeitura também esse ano, a partir acho que de julho, também vai introduzir a robótica também na grade curricular. E eles vão poder desenvolver mais coisas ainda. Então, isso que é muito legal. Sim, não, bacana, bacana. E qual que é o efeito prático disso, né? Isso, eu olhando aqui, parece um Lego, né? Parece uma brincadeira, né? Isso. Mas o efeito prático disso é uma miniatura de um sistema eletrônico, um sistema de controle de portaria, sei lá, um maquinário. Dá uma explanada a esse respeito. O que acontece? A robótica, como você falou no início, ele é uma mistura da parte mecânica com a informática. Com a informática, com a programação, usando o quê? Dispositivos como sensores, né? Tem aqui, vocês vão ver aqui, tem um sensor do botão, servomotores, tem os LEDs e principalmente o controlador. Esse aqui é o controlador onde que ele comanda todo o sistema, né? E aqui a parte das baterias. E para você pode ver, hoje em dia, o que acontece? Antes de falar aquela parte de como funciona, a partir mais ou menos do 2030, mais ou menos do 2040, 70%, 60% das profissões que não existem, né, ainda vão ser criadas ainda. E muitas profissões também que existem hoje em dia vão desaparecer. Por exemplo, caixa eletrônico. Hoje em dia você vê caixa eletrônico já, né, na parte com máquinas, né? Então, o pessoal da caixa eletrônica não vai ter mais esse emprego, mas também vai surgir outras oportunidades. Por exemplo, aqui em São Sebastião, uma máquina está com problema, com defeito. Tem que vir um técnico de São Paulo para poder resolver esse problema. E aqui na cidade não temos técnicos para resolver essa máquina, para poder funcionar de novo. Então, essa é a importância que eu pensei para poder formar, né, profissionais aqui na cidade, para eles mesmos consigam introduzir tudo isso, né? Porque o que acontece também assim, por exemplo, inclusive, eu tenho uma profissão que ainda não tem nome. Eu faço uma profissão que não existe. Por exemplo, eu sou consultor, né, de kits educacionais de robótica. Então, se você fala, o que eu faço para estudar isso? Não tem ainda uma profissão certa. Só que a pessoa que vai estudando ciências exatas, ele vai se guiando, se adequando e vai vendo as necessidades que tem no mercado e você vai puxando, entendeu? Vai puxando essa área. Voltando aqui na parte do funcionamento, né? Aqui tem um controlador, por exemplo, aqui esse é um sistema, uma miniatura, como você falou, da parte de como que funciona. Por que é robótica?
pessoal fala assim que a robótica é aquele robô que anda. Não, aquele robô que anda é um humanoide. Aquele é um humanoide, né? Mas o que é assim a robótica? Como que é um humanoide? A união de vários robôs, de vários produtos de robótica, monta um humanoide. Por exemplo, o ar-condicionado, para você, é um robô? O que você acha? Será um robô? Pode ser que seja. Ele tem uma inteligência, às vezes ele aumenta, diminui a temperatura. Exatamente. O ar-condicionado é um robô, porque a função dele, sem intervenção do ser humano, é regular a temperatura. Sim. Então ele é um robô. O ventilador é um robô? Também ele é. No momento que você ligar, ele faz a função de resfriar o ambiente. A geladeira é um robô, né? É um robô porque a televisão é um robô que transmite imagens. Então tudo que não tem, no momento que você deu a ligada, deu o início do processo, ele faz sozinho, ele é considerado um robô. Assim como aqui, por exemplo, isso aqui é uma cancela de um shopping, né? Sim. O que acontece? Aqui tem uns sensores que, por exemplo, você vai passar aqui a cancela, certo? Você apertou o botão. Deixa eu ligar rapidinho aqui. Você apertou o botão. Tá. O cartão não aceitou, ele não vai abrir. Segura aqui o cartãozinho. Agora coloca ele dentro do... Aqui dentro daqui. Vai ficar pezinho assim. Pezinho. Né? Isso. Pode colocar. Agora aperta o botão. Sim. Aí a cancela abriu. Porque aqui tem um sensor que reconhece que tem um objeto que você pagou e você pode passar. E esse mecanismo, quando uma criança vai pelo shopping, mãe, eu sei como funciona esse sistema aqui, o da cancela. Eu programei esse sistema... Né? E a criança consegue programar isso. Por quê? Porque hoje em dia a programação não é como antes com linhas, senão com blocos. E os blocos são tão lúdicos que é só encaixar como se fosse um quebra-cabeça. Então, por isso que a criançada, a partir de 5 anos, consegue aprender a programação, consegue fazer os projetos e ver como funciona aquela parte, tipo aquela porta automática que abre e fecha, como funciona. Esse aqui é um projeto bem básico, com sensores básicos, né? Que a criança começa a entender como que funciona a parte de automação, o mundo futurista, então isso que é legal. Sim, bastante interessante. Exatamente. Então, você falou de kit, né? Isso aqui é um kit que algum fornecedor fornece para que você trabalhe, não é isso? Exatamente. Todas essas peças. Esse kit, ele vem... Tá, isso aqui é um controlador, isso aqui já vem preparado, né? Já vem montado. Isso. E essas peças não necessariamente. As crianças têm a manipulação disso também. Exatamente. A criança, né? Ele vem um kit, onde esse kit você consegue montar mais ou menos por cada kit 50 projetos diferentes. Ok. Entendeu? Então, você, numa caixinha de ferramentas, você consegue montar... Depende de 50 ou muito mais, de acordo com a criatividade. O que a gente tem, né, no padrão é 50 projetos mais ou menos. Mas se a criança tiver criatividade, eles conseguem criar muito mais. Eu entendo. Né? Por exemplo, na Copa, agora que teve na Copa do Mundo, por exemplo, tem um estádio que foi criado na Arábia, né, que foi a Copa, né? Tem um estádio que foi criado em formato de Lego, para que ele foi montado e depois de terminar a Copa, desmontaram. Exatamente, para você ver como que eles, né, eles conseguem criar muitos projetos. E qual que é a profissão do futuro? É a criatividade. Quanto mais criatividade tiver, vai ser melhor, porque eles têm que melhorar o processo, né? Isso. Então, porque o processo já melhorou muito, né? Então, hoje, num processo de fabricação, por exemplo, você precisa ou necessita da mão humana muito pouco. Então, o que está prevalecendo, o que está sendo mais válido é a criatividade, né? É a criação, né, desses maquinários. Né? Exatamente. Então, por isso que as profissões estão derivando para essa situação mais da informática mesmo, né? Do conhecimento intelectual né? Internetico, né? Essa coisa toda aí. Exatamente, né? Internet, isso. Né? Que acontece, né? Hoje em dia a internet traz tantas ferramentas boas, importantes, né? E tem a inteligência artificial, que ajuda, daqui a pouco eu também vou te mostrar aqui um produto que é mais avançado ainda. Esse produto bem básico, esse aqui mais avançado. Sim. E o que acontece? Ele ajuda bastante e a criatividade é o diferencial. Né? E quem são os mais criativos? São os alunos que têm mais TDAH. Porque eles, o que acontece? Eles não estão focados numa coisa só, estão focados em várias coisas. Eles estão, tipo, por exemplo, está aqui falando com você agora. Daqui a pouco passou tipo uma mosquinha aí. Aí daqui a pouco eu vejo a mosca, que a mosca tem 6 asas, o que a mosca vai fazer? Então, já vai imaginando, vai criando, né? Então, só que isso a gente tem que trazer para poder se concentrar e focar
só num caminho, entendeu? Então, isso que é legal. Então, alunos com TDAH, a tendência aqui é ser pessoas boas, criativas, né? Por exemplo, nós temos também alunos muito assim com autismo, né? Com TEA, né? Que Sim. também é muito legal, porque também eles são muito bons na lógica. Porque para programar tem que ter lógica. E pessoal de autismo, eles têm uma lógica muito boa, porque eles querem cada detalhe passo a passo, né? Por exemplo, como que é a lógica, por exemplo? Ó, me fala mais ou menos você, Lopes, mais ou menos aqui. Me fala passo a passo para pegar teu copo assim, teu copo. O que você faz? Me fala passo a passo. O que você faria? Sim, eu olho pro copo primeiro, aí Já. eu levanto a mão, vou em direção à alça da caneca, Já. né, levanto a caneca e trago em direção à minha boca. Tá, ó, já, por exemplo, aqui você falou levanta a mão. Mas Isso. vamos lá, só levanta a mão, vamos lá, pode levantar a mão. Levanta a mão. Mas você falou levanta a mão, continua levantando a mão. Você falou, Isso, é. você não falou quanto tempo para levantar a mão. Perfeitamente. A lógica é isso, viu? Levanta a mão, tipo assim, ó, levanta a mão 1 segundo. Sim. Aí você tá vendo aqui, então tem que dar com mais detalhes, porque o computador, ele entende cada detalhe. Então você fala tipo assim, ó aqui, ó, ele pega o copo. Primeiro, o meu cotovelo, Sim. eu vou dobrar uns 90 graus. Ok. Depois, os meus dedos, eu abro também uns 90 graus. Aí inclino o tronco. Só que isso é tão lógico que a gente esquece. Então, para você ver como que é o passo a passo, que isso aqui é a lógica, né? Que o pessoal do autismo, eles conseguem pegar muito bem esse detalhe, né? Que eu acho muito legal, por isso que eles são bons programadores. E que a gente esquece, que chama lógica computacional, que a criançada tem que aprender. Porque como a gente sabe que aqui é perto ou é longe, a gente já com o tempo, a gente vai aprendendo. Sim. Só que a gente tem que E é ensinar isso para o instintivo, computador. isso é intuitivo, né? Exatamente. Isso que é algo lógico, né? Nossa, é algo lógico. Então, isso vai ensinar para a criançada para poder desenvolver os projetos. Isso que é legal. Então, por exemplo, né? Que acontece? A gente tem que ficar muito feliz, por exemplo, aqui na cidade, que graças a Deus, né? Que acontece? Hoje em dia, eu trabalho com muitas pessoas assim de fora, né? Fazendo consultoria. Também aqui, apesar de ser uma cidade pequena, a gente tem a melhor tecnologia educacional do Brasil e do mundo. Olha que legal. São Sebastião tendo essa tecnologia muito boa aqui, né? E espero que as pessoas também saibam aproveitar, né? Para aproveitar para poder conhecer, aprender e desenvolver, porque futuramente os alunos que quando acabar o ensino médio não precisam ir mais para outras cidades. Continua estudando aqui mesmo e continua trabalhando aqui mesmo, junto aqui com a gente, desenvolver uma cidade, além de turística, também tecnológica, né? Assim como outros países. Pode ser um centro, o Vale do Silício, né? É mais ou menos. Do Piniquim, né? Mas... Isso. Vai ser isso aí. Mas bacana. Eu acho que realmente é o futuro. Você falou dessa preocupação toda da gente focar nessa situação que as coisas estão mudando, que as profissões estão mudando, né? E tem um artigo na internet, desses meio que pronto aí do YouTube, né? Que fez uma comparação do Titanic com a necessidade que a gente tem de se reinventar, de se atualizar, né? Porque o Titanic, na época, né, em 1912, 12 ou 17, que ele afundou, ele era a melhor tecnologia, era o maior, né, veículo, o maior, né, equipamento em movimento que existia na Terra, né? Ele era considerado inafundável, né? Quem fabricou, o próprio capitão, que tinha muita experiência, né? Quando que alguém poderia pensar que ele poderia afundar? E um iceberg, né? E esse capitão já fazia esse trajeto há 30 anos. E não se deu conta, ele achou que aquilo era tão poderoso, tão forte, que aquilo não poderia afundar o Titanic. E o Titanic foi a pique, né? Matando milhares de pessoas, né? E o que ocorre com a inteligência artificial? Ela é uma realidade. Então nós estamos falando da mesma forma, né? Existe um iceberg na frente de todas as profissões, e se nós não tivermos essa consciência, né, de que nós precisamos mudar, a gente vai ficar para trás, né? E é uma coisa está acontecendo, uma coisa real, muito factível, muito palpável, né? Exatamente. Por exemplo, quando foi visto que a robótica, a inteligência artificial é importante na pandemia? Na pandemia, o pessoal descobriu que precisa coisas assim, né? Algo tecnológico para poder trabalhar, desenvolver. Então, foi aí que teve mais revolução. Perfeito. A robótica será meio escondido, mas quando
a programação, né, era meio escondida, mas quando viu a pandemia, viu a necessidade de estar longe, começar a comandar de longe as coisas, foi aí que teve um boom muito mais sobre a programação, a inteligência artificial, a robótica. Então, isso que é legal, que tem que trazer, como você falou, né, que vai vir profissões que você tem que se adequar. Ele não vai tirar emprego de ninguém, só que vai trazer outros empregos também. Empregos, é. Por exemplo, vai precisar de engenheiros, por exemplo, para poder de segurança de dados, como já tem hoje em dia. Tem profissões que a gente não sabe. Por exemplo, quem diria que, por exemplo, influencer há 10 anos atrás era uma profissão? Você pensaria que youtuber é uma profissão? Não era, né? Hoje em dia, youtuber é uma profissão. Então, assim, profissões estão sendo criadas, né, para poder desenvolver e estar, né, sempre acompanhando todo esse processo, né, com a tecnologia. Por exemplo, aqui também, esse aqui é um robô. Vamos lá, por exemplo, aqui colocar aqui, ó. Tá. Ele é mais tecnológico ainda. Isso aqui é, por exemplo, como que ele funciona? Ele funciona através de uma IA. Essa é uma câmera, tá? Que se chama visão computacional. Inclusive, hoje em dia, eu estou fazendo uma pós-graduação na PUC, né, no Rio de Janeiro. Graças a Deus, eu estou quase acabando já de visão computacional, porque a gente quer trazer mais tecnologia ainda, que apesar de ser cidade pequena aqui, né, de São Sebastião, assim, ter um grande assim, conhecimento para passar aos alunos, às crianças, aos jovens, né? Porque meu sonho para vir aqui na cidade de São Sebastião, eu acho que foi para trazer uma cidade tecnológica, aquele micro vale de silício, né? Isso, micro vale. Tá bom? Ó, por exemplo, aqui, como que ele funciona, por exemplo, aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Esse aqui é um guindaste, né? Um guindaste, só que ele funciona por comandos. Ele foi treinado, antes de vir aqui eu treinei. Pode deixar aí, não tem problema nenhum. Ó, isso, para poder... Vamos lá de novo aqui, quer ver? Olha aqui, ó. Deixa ele aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. Sim. Descendo, ó, vamos lá, agora vamos subir. Essa aqui, aqui tá descendo, só que ele foi ao contrário. Deixa eu ver aqui. Tá muito legal isso, você viu? Uma mensagem aqui pro Padrinho, eu quero fazer robô. Já ganhou um aluno já. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto, vamos lá aqui, ó. Qualquer coisa a gente treina de novo. Vamos lá. Que é a câmera educacional, né? Vamos lá aqui, esse aqui, vamos ver. Ó, agora sim, tá subindo. A setinha aqui tá subindo. Sim. Aí tira, parou. Agora a setinha para baixo, para ele descer. Calma aí, a setinha 4. Ó, descendo. Você muito viu? Bom. Aí o que acontece? Aí você bota para baixo a setinha, ele desce. Sim. E depois ele sobe. Aí você quer mexer para os lados, aí você vem aqui, ó. A setinha aqui, ó. Ok. Ó. Tá vendo? Sim. Ele vai... Tem que programar para você, quando aparecer a setinha, ó, quando aparecer a seta para baixo, tem que descer o guindaste. Quando apertar a seta para cima, tem que subir. Então, a câmera, ele fica visualizando, né, o projeto. Muito bom. Para você ver, então, o que acontece? São projetos, né, desse modelo que você também consegue criar. Então, com essa tecnologia, no Brasil, para educação, é difícil você encontrar no Brasil. Difícil, muito difícil. Você entendeu? Então... Até, os comandos são diferentes, né? Aquele comando não tem nada a ver com esse daqui. Esse é um comando muito mais apurado, não é isso? Isso daqui, essa câmera se chama visão computacional. Vou explicar um pouquinho o que é essa visão computacional. O robô, ele quer imitar o ser humano. Sim. Certo? Por exemplo, aquele humanoide, tudo que a gente quer imitar, assim, a parte do robô, por exemplo, qual que são o tato? São os sensores. Os sensores que já foram criados é o tato do robô. Só que é um tato, tipo uma pessoa cega, que não consegue enxergar. Ele só consegue ver de acordo com o tato. Sim. Né? Assim como o olfato também tem os sensores de gás e tudo isso. Só que alguém pensou, e por que não criar através da câmera uns olhos para o robô? Foi assim que surgiu a visão computacional. Foi o do qual me apaixonei bastante. Que é esse daqui, ó, que uma câmera, ele consegue reconhecer, você treinando ele consegue reconhecer objetos. Por exemplo, ó, depois a gente pode fazer depois em off. Se ver teu rosto, ele começa a apitar. Ok. Vamos lá, quer fazer rapidinho aqui? Deixa eu ver aqui rapidinho aqui, ó. Tá. Ó, vamos ver aqui, ó. Pode ser qualquer outra coisa? Pode ser qualquer outra coisa. Vamos ver minha aqui, mão, ó. Por exemplo.
Tomão, por exemplo, vamos ver aqui, Tomão, deixa a copinha treinar ele aqui. Tá. Enquanto vai falando, eu vou fazendo aqui, tá bom? Tá ok, tá ok. Por exemplo, aí tava falando com relação, né, à visão computacional. Então, faltou alguém para a gente enxergar melhor, para poder reconhecer os objetos, porque às vezes o sensor, o que acontece? Aí ele pega um copo, uma taça, Sim, mas essa taça é café ou é chá? sim. Ele não vai saber se ele é café ou chá. Então, com a visão computacional, né, com a câmera, ele pode enxergar o formato e, através dos sensores, também sentir o cheiro para ver se é um chá ou é um café. Um café. Então, tudo isso ajuda Para identificar bastante. gases, né, perigosos Exatamente. no ambiente, O né? ambiente, isso, Tá. tem gás para sentir gás. Então, a tecnologia tem todos os sensores. Só que para você ver como que o ser humano é tão perfeito, para eu, por exemplo, detectar só alguma coisa aqui nesse projeto aqui, precisou de um sensor que é gigante. O nosso corpo não. A cada milímetro tem um sensor. Que Sim. o sistema nervoso, como a gente É a máquina mais uma máquina, perfeita. exatamente. O ser humano é muito perfeito. Foi aí também que, com graça à programação, eu sou pessoa católica assim, me aprofundei mais com Deus, porque eu vi como que Deus é perfeito com a programação. Sim. Então eu comecei a acreditar mais Você ainda. não encontrou nada mais perfeito, nenhuma máquina mais perfeita. Exatamente, que a gente, né? E até porque foi a inteligência humana que criou tudo isso, Que né? criou tudo isso, É exatamente. uma coisa louca, a gente fica assim maravilhado com tanta tecnologia, com tanta Exatamente. coisa, né? E a gente acha pouquíssimo, até provável de existir tudo isso, né? O homem chegar a esse ponto de tecnologia, né? Até a Tesla com veículos elétricos, a Isso. SpaceX lá, que né, tem os lançadores, né, os foguetes retornáveis. É uma loucura, né? Isso, por exemplo, também, né? Por que o Brasil, ele não investe muito assim em tecnologia, né? Porque o que acontece? Por exemplo, na Índia, por que a Índia, por exemplo, conseguiu pousar atrás da Lua? Sim, Porque a programação deles foi mais precisa. Então Sim. a programação, a robótica é muito importante, por exemplo. Enquanto, tipo, eu tenho aqui uma máquina de poço. O americano colocou assim, ó. Quando falta 3 minutos, quando falta 10 centímetros, já pode abrir as garras para poder poçar. Né? Aí colocou, e às vezes vai que tem um buraco aí no meio. sei. Não é uma superfície regular, né? Exatamente. Já o indiano não. Se tem 1 centímetro, verifica se tem um buraco, se tem inclinação. Sim, para fazer a correção. Exato. Quanto mais detalhes você colocar na programação, melhor ainda. Então, Sim. para isso, você precisa ter uma lógica e precisa ter uma criatividade. Você tem que pensar cada detalhe. Então, isso que é legal a programação, isso que traz o futuro da criançada. Assim, muitos pais falam que a robótica não é importante, né? Tanto que hoje em dia está vendo que a importância nas escolas também hoje em dia, porque assim como o inglês no passado, tipo inglês, não sei o que, hoje em dia inglês todo mundo faz, né? A robótica, eu tenho certeza que daqui uns 4, 5 anos vai ser tão importante quanto o inglês. E detalhe, na robótica você aprende, né, a programar já em inglês, já monta também. Então é um conjunto, né, que fala o STEAM, né, que é ciência, tecnologia, artes, matemática. É um conjunto de saberes. Exatamente, todo um conjunto. Então isso que é legal. E a gente vai trabalhando isso com a criança, né, desenvolvendo com os alunos. A gente tem um espaço aqui no Porto Grande também, que fico feliz também, que o ano passado, né, a gente ganhou a OBR aqui, inclusive a Seduc também postou na rede social, a prefeitura também postou na rede social também, que a gente ganhou aqui em São José dos Campos, né, das escolas. A gente quer dizer que a nossa escola é bom, ela é boa, mas não melhor, porque o que acontece? Quem se torna melhor? Quem treina mais, que se dedica mais. Sim. Mas isso não quer dizer que a gente é bom, só que a gente se dedicou um pouco mais. Mas assim, com relação a isso, a gente pode ficar tranquilo que a gente tem estou em constante, né? Eu vivo disso, estou com isso toda hora, então eu acho muito legal, assim, né? Tá. E qual que é o efeito prático disso, Marco? Dá a impressão que isso parece, no momento, na sua instrução, para a criançada, uma grande brincadeira. Né? Isso. Você falou até no TDAH, no autista, né? É preferencialmente para o TDAH ou para o autista, ou ele serve para qualquer nível de intelectualidade? Não, serve para qualquer um, mas assim, pelo tempo que eu estou dando aula, quem tem mais afinidade com isso são alunos que eu tinha mencionado, né, que eu mencionei. Mas qualquer aluno pode fazer. Tá.
Tá? Isso. E aí, continuando, o efeito prático disso, a criança pode desenvolver a carreira dentro da robótica, da inteligência artificial. Qual que é a ideia? Quais são as possibilidades de carreira? De carreira. Você me falou um ponto muito legal. Um ponto que muito pai me fala assim, ó, quando matricula. Vem cá, meu filho vai fazer o curso. Terminado, vai trabalhar aonde? Falei, opa, mãe, é o seguinte. Aí eu falo sobre a minha situação. Até 2040, 2030, né, vai existir muitas profissões que não foram criadas. Uma delas tem que ter criatividade e entender todos os processos. Então, gente, o que acontece? Profissões com relação a isso, inclusive a profissão que eu faço hoje em dia, não foram criadas ainda, mas estão no caminho, porque ele tem programação, que é importante, Sim. tem a parte da montagem, que também é importante, e também poder desenvolver os projetos que já estão prontos, né? Então, isso vai trazer uma profissão, a única profissão certa que ele pode ter, que existe hoje em dia, tipo, está em São Paulo, é uma faculdade de engenharia de robótica, que tem uma faculdade, né? Muitos deles trabalham para a parte de automação, na parte para criar carros, para poder fabricar os carros, né? Mas tem outras áreas também. Por exemplo, vai chegar o robô da Tesla, por exemplo, no Brasil, em quantidade. Então, alguém tem que programar de acordo com a sua necessidade. Então, vai precisar de muito programador, de muita gente que possa aperfeiçoar esses projetos. Então, uma profissão certa agora não tem. Como eu falei para você, Sim. eu faço uma profissão hoje em dia que também não tem um nome específico. Como falei, né, consultoria, né? Graças a Deus, assim, a empresa Maker, que me apoiou bastante, né, do Rafael, é uma empresa muito grande, que tem mais de 3.000 escolas no Brasil. Ele trabalha com a Evolua, trabalha com a Microlins, com SOS, a Turma da Mônica, Ensino Mais, enfim. Então, eu ajudo, assim, presto consultoria para eles, para desenvolver kits novos, testar kits novos, sensores novos. E também, assim, ajudo outras empresas chinesas para poder ver qual que é o mercado brasileiro. Então, isso que é legal. Então, uma profissão que eu faço não existe, não tem um nome específico. Ele vai trabalhando. Tá? É uma evolução. É uma evolução. Uma evolução. Você falou dessas empresas ou cursos, né, de informática, né? Eles acabaram caindo num desuso, né? Hoje quase que não tem, né? Uma Microlins, você falou de Microlins. A Microlins é centenária, né? Mas existe ainda, viu? Existe né? ainda. Microlins é porque nasceu em Lins, né? Eu tenho até um amigo que tinha alguma ligação com essa Microlins aí, né? Só que ela teve que se reinventar também, né? Exatamente. Porque não se faz a informática que se fazia, né? Antigamente, né? Eu não sei que nível, se tinha programação ou não, né? Mas é basicamente ensinar alguns. O básico que a gente usa no dia a dia, né? Seria uma Excel, né? O PowerPoint. E essas coisas, né? Que tem no sistema operacional, né? No dia a dia eu uso aquele pacote Office, né? Que fala, isso, né? Isso. Então, o que acontece, né? Hoje em dia, assim, empresas como esse tipo de empresa, com relação à criação de projetos, a gente vai, como eu falei assim, vai criando, se envolvendo, vai treinando o aluno para as profissões futuras, né? Vai treinando eles e, por exemplo, e a facilidade com que eles aprendem, ele é muito boa, porque as pessoas que nasceram a partir de 2000 já são os nativos digitais, né? Chamados nativos digitais. A criançada, assim, chega assim um aluno, meu filho nunca mexeu em computador, mas eu ensino aí em 2 aulas já sabe mexer muita coisa. Tá. Porque são nativos digitais. Sim. Né? Isso é legal, assim, essa parte é muito legal. Muito legal. Eu acho que tem um texto aqui, uma frase que resume. Eu vi na internet também. Foi um internauta que publicou um assunto muito interessante, o mesmo que se referiu ao Titanic, né? Já. E aí ele fala a gente costuma dizer que, né, a gente só consegue ver a ponta do iceberg, né? O que está embaixo da água é muito maior. Então, isso é quase que um resumo de tudo que você está falando aqui, né? O que vimos da inteligência artificial até agora, apesar de incrível, é apenas uma pequena parte do seu potencial. Né, a ponta do iceberg. Há muita coisa embaixo da água. E a melhor forma de manter o barco navegando é preparar a tripulação, preparar as pessoas, preparar os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos netos, enfim. Exatamente. Isso que a gente está fazendo, né? Preparar para as profissões que ainda não existem. Porque, assim, profissões, né, por exemplo, que pouco a pouco vamos desvendando, né? Também, o que acontece? Os alunos mais inteligentes, a tendência é que sejam mais ansiosos,
né? A ansiedade, a preocupação deles. Então, tudo isso influencia para as profissões novas, né? Sim. Ele vem trazendo muita coisa, né? E, por exemplo, muitos transtornos, mas com tudo isso, a gente vai desenvolvendo, vai ajudando, preparando para as profissões novas, entendeu? E isso que a gente está no caminho certo. A gente é pioneiro aqui na cidade, temos uma unidade em Canto do Mar, temos uma unidade perto do shopping também de Caraguá. Muito bom. Se você está querendo também abrir uma unidade em Ilhabela, em Ubatuba, em Boiçucanga, pode chegar perto de nós, viu? Perfeitamente. Pode chegar perto de nós. O pessoal de São José dos Campos também. São José dos Campos tem muito... Também é bom, mas lá tem escolas muito boas. Sim. Conheço o pessoal da Terra, tem o Alfa Lumen, tem o Mais Robot também, que muito são... bom. A gente daqui a pouco vai chegar. Primeiro a gente quer chegar com a parte do litoral norte, que a gente quer chegar, trazer a programação, a robótica, ensinar a criançada, né, fazer projetos legais, trazer essa empolgação para poder desenvolver, por exemplo, né, e polir, especialmente polir, porque o que acontece? Quando a criança monta, às vezes vê um lado 3D, tem que saber entender o lado 3D, começar a criar o outro lado, e a criança não consegue enxergar, a gente vai polindo, ensinando eles e também serem autodidatas. Uma coisa que eu esqueci, porque o projeto já está para ele fazer o passo a passo. Então ele vai buscando o passo a passo para que quando ele precisa de uma... Porque no YouTube está tudo já tem tudo. Então com a robótica, fazendo passo a passo, a criança vai aprendendo como procurar informação na internet mesmo. Tá. Isso. Legal. E a faixa etária? A partir de que ano que a criança tem a condição de absorver esse curso e até a idade limite, vamos dizer assim? Isso. A idade limite não tem. Você pode Sim. fazer, viu, Lopes? Eu posso fazer fazer, o né? curso lá. Tomei veinho, mas dá pra fazer. Dá para fazer. Sim. É a partir de 5 anos. De 5 anos. A criança pode fazer, pode desenvolver de 5 anos, né? Conhecer a parte mais básica. Temos vários kits. Inclusive, nós também fornecemos para escolas, também vendemos kits também. Sim. Então, a partir de 5 anos, a criança pode vir fazer conosco, aprender. Um negócio muito legal, assim, né? Uma coisa bem básica, começa a mexer o computador. Nós temos alunos de 5 anos, né? Que você vê, nossa, eles fazem já, desenvolvem lá. Por exemplo, esse ano, a gente estava num time para a competição da Olimpíada de Robótica, um menino de 5 anos, Muito que fez bom. 6 anos agora, né? Então vai ser um destaque. E fora, uma coisa muito legal, também esqueci. A gente tem uma parceria com Harvard, né? Que acontece, Harvard, que beleza, hein? temos... onde que os alunos fazem programação por Scratch. E temos um aluno matriculado que, graças a Deus, mês que vem se forma e vai ser o primeiro aluno do litoral, tem um certificado pelo Harvard. Aí vai ter o código, a pessoa que pesquisar para ver se é verdade, pode entrar no Harvard, buscar. Então, temos também essa parceria, né? Como eu falei assim, é a cidade de São Sebastião, mas em tecnologia educacional, pode ficar tranquilo que a gente está no top, assim, no top mesmo. Assim, graças a Deus. Maravilha, a gente fica feliz, porque a gente precisa Isso. disso, né? Porque é uma cidade que... O litoral norte, de uma maneira geral, ficou meio que estagnado, né? As pessoas não têm muita perspectiva de futuro aqui, de trabalho. Então, muitas têm que sair, né? Tem que ir para São Paulo, São José dos Campos, enfim, outras cidades, né? Porque acaba... As profissões que formam também, né? Profissionais aqui, acabam chegando no seu limite. Satura também, né? Então, eu acho que são novos horizontes que começam a ser abertos aí, né? Isso mesmo. Então, qual que é a minha importância? É que com alunos que estão se formando aqui no ensino médio, a gente tem né, a gente tem uma visão de criar um instituto, algum curso, para poder eles virem aqui na cidade, né? Internet das coisas, isso também está associado à internet das coisas? O IoT, né? O IoT. Sim. A gente tem também um módulo onde que a gente consegue também fazer isso, porque é importante, né? Sim. O que é internet das coisas? É você interligar, né? Por exemplo, tem a televisão, né? Através de aplicativos, você interligar todas as coisas, né? Você consegue com o aplicativo ligar um ar-condicionado, você deixar tipo cafeteira pronta, tá? Ligar a luz da casa. Também tudo isso influencia. Claro que é outra área, né? É outra área, mas assim, porque a área da inteligência artificial ele é muito grande. Eu estou seguindo na parte da robótica, porque também tem o machine learning, tem a parte das redes neurais, que é o deep learning. Dentro do machine learning, tem a parte da visão computacional que eu estou fazendo. É como se fosse assim, você é advogado, só que tem advogado criminal, tem civil, tem outro. Então, ele vai ramificando e dentro dele tem
sub-áreas ainda. Essa parte da IA é muito grande mesmo. Tem a parte da IA, tipo a parte do marketing digital, por exemplo, também uma parte de um robô, mas de outra área, né? Então, essa área da inteligência artificial, ela é muito grande, muito vasta, e existem diferentes profissões para dentro dessa área. Então, ele é muito grande. Você pode entrar nessa área que você vai encontrar muitas coisas. Tá. Você acha que toda essa evolução tecnológica ela vem para democratizar as coisas? Para trazer algumas coisas que estavam muito fora do nosso alcance, do alcance da pessoa média, e fica muito mais fácil, facilita? Olha, essa parte, assim, né, para você, a pessoa, assim, vamos lá, democratizar, em que sentido? Para levar para outras pessoas. O Elon Musk vem com outra novidade para o Brasil. Parece que vai ser lançado aqui. Mercado financeiro. Se você conhece de mercado financeiro, isso, você conhece porque você é um isso. multi-internacional. Talvez eu não conheça. E grande parte das pessoas não conhece. Ele vem com um sistema aí financeiro de controle que qualquer pessoa é inteligência artificial. Né? Tá, tem uns robôs. Ele vai saber Isso. qual é melhor. Você tem 10 cruzeiros para investir, ele vai te falar que você vai investir 10 cruzeiros lá no Peru para vender guarda-chuva, por exemplo. Lá no Peru, guarda-chuva vai se dar mal para caramba. Ó, Em essa Lima, por parte exemplo. que você falou, a parte do financeiro, essa parte do machine learning, esse é aprendizado de máquina, onde que você... como que é aprendizado de máquina, por exemplo? Por exemplo, o que acontece? Se você juntar um engenheiro de machine learning com um médico, o que acontece? Você pega 10 mil exames médicos, tá? 10 mil exames médicos. Você treina ele com 5 mil exames, tipo do coração. Ó, aí você vai pegar no treinador. Ó, isso aqui, quando tem esse gráfico, ele tá com tal problema. Então, ele vai fazendo... Vê outro problema assim com outra pessoa, mesmo gráfico, tá com tal problema. Aí, a partir dos 5.001, como ele viu, opa, eu já vi isso que me treinou, então ele tem tal doença. Ele já vai treinado, assim como a gente treinou aqui, ó. Essa figurinha tem que fazer tal movimento. Então, ele vai sendo treinado para quando você colocar um exame médico, opa, ele tem a tendência a tal doença. Sim, claro. Então, isso que é o machine learning, que é o aprendizado de máquina que você vem fazendo, que vai fazendo... Esse é um negócio muito legal que vai ajudar muito médico, vai ajudar muito engenheiro, vai ajudar muitas coisas. Na parte financeira também vai ajudar bastante, né? Aí o que acontece? Mas aquilo que quem programar com mais detalhes é que tem, né? Agora a pessoa fala assim, vem cá, dá para treinar para ganhar a Mega Sena? Aí é complicado, né? Porque a chance são mais de 36 milhões para uma chance. Tem que treinar bastante a máquina para poder ganhar a Mega Sena. Tá bom? Seria bom. Mas aí todo mundo ia querer ganhar, todo mundo vai ganhar. Então, exatamente. Aí o prêmio vai ser R$1 só. R$1 só para todo mundo. Não é pouco... Dos médicos, as operações hoje, né, já são com inteligência artificial também, né, que é a maquinagem. Tem os robôs, tem os robozinhos, né, que opera, né, por exemplo, se você for, por exemplo, lá em Florianópolis, que eu estive ano passado, no shopping, tem um braço robótico que você compra um sorvete no braço robótico. Sim. Você escolhe o sorvete, não tem mais um atendente, senão o braço, Sim. ele pega o copo, ele bota o sorvete, faz, e no final ele te entrega. Muito bom. Assim como o café também tem muito braço robótico. Aquele braço robótico, né, ele faz cirurgia também, ele é programado, assim, com os braços robóticos. Então, tudo isso precisa de programadores. E através dessas pecinhas aqui, eles começam a entender como que funcionam as engrenagens, para poder o servomotor, para poder ter esse conhecimento. E quando chegar na parte profissional, eles conseguem desenvolver muita coisa. Então, isso que é importante, né, para profissões futuras, que para aqueles braços robóticos, porque eu tenho em casa um braço robótico, feito em 3D, porque graças a Deus também, para você ver, a gente também tem no curso impressora 3D. 3D, onde a gente consegue imprimir qualquer coisa, criar projetos. Os alunos mais avançados, a partir do 3º ano, eles têm um curso que eles conseguem criar peças em 3D. Então, hoje em dia também com a 3D, você pode criar projetos inovadores e não ficar só esse daqui. Então, também eles criam projetos com impressora 3D. Então, isso também que é legal. Muito bom, muito bom. Exatamente. Tá bom, Marco. Você se identifica como autista, é isso? Você falou autismo ou não? TDAH. TDAH, né? Eu me identifico bastante, porque antigamente fazia muita coisa e nunca terminava. Sim. Eu sempre deixava na metade. E também acho que me considero também um pouco de autista também. Porque os alunos, os autistas, eu consigo me entrelaçar bem também com eles, me entendem. Então, eu acho assim, né?
tem um pouco assim do autismo. E, enfim, isso é muito legal assim para poder ajudar e Perfeitamente. Isso é desenvolver, né? muito bacana, muito bacana, né? Porque nós temos, né, até uma associação, é o Integra aqui de São Sebastião. Tem Integra, tem a parte de Costa Sul também, tem o Anjo Azul, Sim. tem vários. Eu quis fazer um projeto na Costa Sul, só que era muito longe para mim, mas Sim. assim, mas ajuda bastante, sim. Sim, acho que vai ser interessante você fazer esse braço meio que social da tua Exatamente. nova empreitada aí. E... Criança, você desmontava as coisas e costumava quebrar? Olha, você me lembrou uma coisa muito legal. Quando eu sabia que, quando eu era criança, não existia... Quando eu falo assim, robótica, eu achei que a pessoa tinha que ser uma pessoa muito inteligente, só que eu era assim, médio na escola. Tinha que ser muito inteligente, mas uma vez, todo o presente que eu tinha assim, do Natal, carrinhos com luz, eu desmontava todos os carrinhos, para pegar os LEDs, as luzes, Sim, sim. e eu coloquei na minha bicicleta, onde eu desenvolvi um sistema que quando eu andava, coloquei uma pilha e coloquei o LED, quando eu andava, acendia as luzes. Caramba. Girando. Só que minha mãe nunca prestou atenção sobre isso, né? E coloquei na frente da minha bicicleta também as luzes do meu carrinho para poder andar à noite, andar tudo assim legal. Mas eu achei que a robótica, a mecatrônica era só para inteligente, mas depois eu vi que ele é muito acessível, muito fácil. Sim, sim. Qualquer pessoa pode entrar. Né? Hoje em dia tem tantas coisas para poder aprender, então não precisa ser aquele cara, nossa, tem que ser muito inteligente, não. Você pode desenvolver projetos, tá? E assim, como você falou, né? Eu desmontava assim todos meus brinquedos, né? Desmontava todos eles e não conseguia montar de novo. Sim. Mas com a robótica, o que acontece? Antigamente, você monta, por exemplo, uma lavadora, quer trocar alguma coisinha na lavadora, desmonta e sempre sobra um parafuso. Sempre sobra um parafuso, sobra alguma coisinha que você esqueceu de montar. Com a robótica, eu percebi que quando eu desmontava e montava de novo, montava 100%. Já não esquecia um parafuso a mais, que quando, né, a pessoa desmonta algum objeto, sobra uma pecinha por fora. Não? E isso ajuda Aí dá pra a fazer concentração. É isso Porque aí. sobrava, dava pra fazer um robozinho, né? Que beleza. Isso viu, foi legal, viu? Você lembrou minha infância, assim, Sim, foi muito, legal. muito, Mas, muito assim, bom. eu desmontava muito quando era criança. Você acha que tudo isso aí pode tornar as coisas mais impessoais, as pessoas se afastarem mais? Que já aconteceu um pouco, né, Marco? Então, isso, por exemplo, você pode ver em países desenvolvidos, né, as pessoas são mais afastadas, né? Sim. Tipo, as São pessoas... mais frias, né? São mais mais práticas, mais materialistas. Exatamente. Então, você pode ver, tem um irmão que mora na Austrália, por exemplo, ele vê que as pessoas são cada um no seu canto, nos Estados Unidos também cada um no seu canto, né? Tem um pouco a ver com a cultura também, cultura né? também, Mas né? talvez tenha até piorado isso, Isso, né? porque Agravado essa situação. Você pode ver que foi criado um robô que se chama Xiao, que é um robô terapeuta, inclusive. Sim, um robô que beleza. terapeuta, porque as pessoas não conversam mais. Sim. Não conversam mais e esse afeto, né, acaba sendo a pessoa impaciente. Então, esse robô vai conversar com você sobre assuntos aleatórios. Sim, que beleza. Então tudo isso está trazendo também na robótica, né? Porque vai ter robôs que vai conversar com você, vai ser um médico robô que vai perguntar para você o que vai Mas fazer. ele só responde o que você pergunta. Exatamente. Te dá um conselho, alguma coisa Exatamente. assim. Se você não precisar de opinião, ele não fala Ele nada. não fala nada. Exatamente. Tem tudo isso. Muito bom, muito Exatamente. bom. Eu gostei dessa história. Muito Tá? bom. Mas assim, enfim, esse mundo aqui, ele é muito vasto, ele é muito grande para conversar. É uma das áreas, assim, bem detalhadas. O meu assunto, né, é a parte da robótica, mas assim, Sim, a sim, indústria, ele é muito grande, ele caminha muito amplo, né, e isso que é legal, Sim. tá bom? Muito bom, muito bom. Isso. Prazer em recebê-lo. Certo. Tá. Eu agradeço, Lopes, meu, por esse convite, agradeço muito mesmo. Desejo a você sucesso por essa iniciativa. Sim. Que continue mostrando as pessoas aqui da cidade, né, para poder interagir, conversar, explicar, porque eu tenho certeza, assim como eu, tem muitas pessoas com muitos dons. Perfeitamente. Que eu quero que eles venham aqui, que eles conversem com você, porque conheçamos, porque às vezes a pessoa está escondida e não sabemos quem são.
tem muita coisa, porque São Sebastião é uma cidade, graças a Deus, muito abençoada. Muito abençoada, não tenho Exatamente, dúvida. Abençoada exatamente. sobre todos os aspectos, né? Isso, exatamente, sobre todos os aspectos, é muito abençoado. Só que a gente, cadê eles, pessoal? Tem que sair da toca, tem que sair da toca. Sim, sim. Estamos falando de São Sebastião, mas em vários lugares do Brasil, né, nas comunidades mais isoladas, tem pessoas com talento, e talentos que Isso. são sufocados e acabam mal nascendo e já morrem, definham, né? Exatamente. Então, tudo que a gente vê de pessoas notórias são exceções, não é a regra, né? Então, o que eu puder fazer para divulgar isso daqui, eu quero fazer, né? Eu penso que seja um compromisso meu, né? Um compromisso enquanto ser humano, né? Isso, Volto a essa- falar, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu tenho que buscar, eu tenho que buscar dar Isso. sentido, né? Então, palavras que edificam, né? Algumas dicas que são importantes, as pessoas às vezes desconhecem, né? A ignorância é a falta de luz, né? A partir do momento que a pessoa, né, é dada a luz, ela fala, pô, é verdade, eu poderia ir por esse ramo, por esse caminho, né? Então, foi muito importante, principalmente quando você falou desses transtornos, né? O TDAH, o autismo, né? É. E, de repente, a pessoa se vê, né? Né? Com uma criança que, na realidade, é uma missão, né? Se foi dada a você, é uma missão, vamos encaminhar, vamos, né, tocar o barco. E são caminhos, né? São alternativas, né, que os pais terão, né, a partir de agora, com essa, né, com essa tecnologia toda, com a robótica, né? Isso. Uma coisa que você falou bem legal, falando sobre outro assunto, né? Você falou com o que você está fazendo aqui né? Porque a gente tem que ter propósito. Tem um propósito pessoal, né? Que você trabalha aqui, e tem que ter um propósito com Deus. Quando você encontra o propósito com Deus, aí você se encaixa, você tem um sentido para a vida. O propósito com a gente é tipo ter sucesso profissional, ter uma vida tranquila. Mas e o propósito com Deus? Qual que é? Você veio para quê? Qual é o teu propósito com Deus? Quando você encontra esse propósito com Deus, a tua vida fica mais leve. A gente consegue entender muita coisa aqui, entendeu? Para por que a gente veio, por que a gente está aqui. A gente precisa ajudar, porque a gente veio para servir aos outros, né? Então isso aqui que é legal. E, tá bom? Esse propósito com Deus está diretamente ligado ao serviço, né? Ao serviço. A ser útil, né? A você Isso. fazer por merecer estar aqui, né? Saber por quê, não, mas já que eu estou aqui, que eu sirva, né? Exatamente. Para me dignificar a minha vida, para me tornar uma pessoa melhor. Isso, por exemplo, né? Como que eu sei que tem um propósito muito bom assim com Deus? Eu, por exemplo, eu já fui salvo de 4 vezes de morrer, por exemplo. Sim. Quando tinha 6 anos, livramento, assim, quando tinha 6 anos, o rio me levou. Só que tinha uma rocha bem, mais ou menos uns 50 metros do fundo, no meio da rocha, que se não fosse a rocha, já tinha desaparecido. No Rio de Janeiro também fui sequestrado no Rio de Janeiro. Caramba, Lembra que que coisa. você viu o vídeo do Rio de Isso, Janeiro? Eu fui é, sequestrado. E assim, outras coisas mais que aconteceram na minha vida, foram muitos livramentos e a gente fica vendo, né? A gente tem um propósito muito legal nessa terra aqui para poder fazer com Deus, por isso que ainda tô aqui para ajudar, para poder fazer, servir, ajudar, né? E isso aí. Enfim. Bacana, bacana. Você é uma boa pessoa. Você tem bom coração. Né? Nossa, Você é um cara humanista, né? Humano. A gente né? está trabalhando para isso. Obrigado. Apesar de trabalhar com essa tecnologia, essa coisa toda mais fria, assim, você é uma pessoa humana, né? Pessoa de Isso. bom coração. Grande Tá abraço, bom? Marco. Sucesso Isso. profissional, viu? Obrigado.